Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. É sempre um prazer revê-lo por aqui e poder compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. No vídeo passado nós começamos a falar sobre junções na linguagem SQL. E um exemplo que nós vimos foi a utilização do tipo de join chamado inner join. Hoje nós vamos falar sobre o left join ou left outer join. Se você escrever apenas left join, já é o suficiente para que ele consiga realizar o que esse operador se propõe. Então, esse tipo de join ele retorna todos os registros existentes na tabela da esquerda. Imagina aí que eu tenho a tabela 1 como sendo a tabela da esquerda, além dos que também correspondem aos registros da tabela da direita. A tabela da direita seria essa tabela 2. Em resumo, o que é que o left join faz? Ele pega tudo que está do lado da tabela 1, que é o lado left, certo? Inclusive as junções que existem entre a tabela 1 e a tabela 2, tá certo? A sintaxe é essa daqui, ó. Você já conhece o left, o select, desculpe, né? Os campos, from, o nome da tabela 1, eu vou modificar apenas o seguinte, né? Ao invés do inner join, eu vou colocar o left join. E eu tenho que perceber quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito para que essa operação funcione corretamente. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Relembrar esse nosso modelo que nós construímos aí anteriormente, utilizando o dbdesigner.net. O modelo foi esse daí. E para a gente exercitar, eu trouxe essa questão aqui para a gente discutir sobre ela. Liste a quantidade de requisições realizadas pelos usuários do sistema, inclusive aqueles que ainda não realizaram requisições. Então, eu quero que ele diga o seguinte, ó, o usuário Pascal fez tantas requisições, o usuário Turing fez tantas requisições, o usuário X que não fez nenhuma requisição ainda tem lá nenhuma requisição, e o usuário José que também não fez nenhuma requisição tem lá 0 requisições. Então é isso que eu quero que ele faça, independente de o usuário ter feito alguma requisição ou não. Beleza? O nosso problema é esse daí. Para a gente resolver, vamos lá para o phpMyAdmin para a gente executar esse comando. Uma vez aqui no phpMyAdmin, só lembrando que nós precisamos estar com MySQL e com o Apache rodando, tá certo? Então vamos começar aqui o exemplo da forma mais elementar. Select, eu quero retornar o nome do usuário, que eu vou chamar aqui de usuário, por exemplo, e também quero retornar a quantidade de requisições que aquele usuário fez no sistema, certo? Aqui eu vou chamar de requisições. Aí from tb usuário, eu vou apelidar aqui de u. Aí vamos fazer a forma mais elementar. Vamos usar aqui o inner join para a gente começar, certo? tb requisição, que eu vou apelidar de r, tá? Aí eu teria aqui inner join u.co usuário igual a r.co usuário. Como eu estou fazendo uma operação de agregação aqui, que é o count, né? Então eu vou ter que fazer aqui um group by, informando como eu quero agrupar. O agrupamento vai ser pelo campo no usuário. Vamos rodar isso daqui e vamos ver o resultado. Então olha só, o Pascal ele fez 2 requisições e o Turing fez 3 requisições. Vamos guardar essa consulta aqui. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, tá? Tá salvo aqui, tá guardado. E eu vou fazer assim, ó, select asterisco from tb usuário. Vamos ver o que é que tem por lá. Nós vamos ter aqui apenas 2 usuários, né? Que é o Pascal e o Turing. Vamos acrescentar agora aqui um novo usuário. Então eu vou colocar aqui insert into tb usuário values. Quais são os campos que eu não me recordo mais, pessoal? Me lembre aí. O código do usuário, eu vou colocar aqui 123. O nome do usuário, eu vou colocar aqui Procópio. E o CPF do usuário, eu vou colocar 223344. Vamos executar isso aqui. Tá? E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos rodar aquela consulta que nós acabamos de construir. Lembrando que não existe nem uma requisição feita pelo usuário Procópio. Então ele não vai aparecer aqui. Mas olha só, gente. Se eu fizer isso daqui, ó, ao invés do inner join, se eu fizer ó, left join,
Nessa relação que existe entre a tabela TB usuário e a tabela requisição, observe que quem está do lado esquerdo da relação é TB usuário. E quem está do lado direito da relação é quem? É TB requisição. Então, se eu usar o left join, o que é que eu estou dizendo? Estou falando o seguinte, ó, traga o nome do usuário e a quantidade de requisições que esse usuário solicitou, considerando o seguinte, que o código do usuário esteja na tabela usuário e também esteja na tabela CO usuário, mesmo que não exista uma relação, não exista um inner join entre esses dois campos aqui. Eu não sei se eu me fiz entender, gente. Parece, para mim também, às vezes é difícil explicar isso daqui, mas a lógica é exatamente essa que eu estou explicando para vocês. Tá? Se de repente você não entendeu, deixe teu comentário aí que eu tento explicar de uma forma diferente, beleza? Mas vamos rodar aqui para ver esse resultado. Olha aí, agora Procópio ele apareceu sem nenhuma requisição, beleza? Lembrando que Procópio, o ID de Procópio, né, o CO usuário de Procópio, não está na tabela requisição. Se eu utilizasse apenas o inner join, como nós fizemos anteriormente, né, ele não traria esse resultado. Por quê? Porque o inner join ele pega apenas a interseção entre as duas tabelas. O left join, o que é que ele pega? Ele pega a interseção entre as duas tabelas, inclusive os registros que estão na tabela do lado esquerdo, mas que não necessariamente estejam do lado direito. Beleza, gente? É isso que eu tentei mostrar para vocês utilizando o operador left join, né? O tipo de junção chamada left join. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria e eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo.